Bom dia, muito bom dia. Meu nome é JP Pires e hoje nós estamos para fazer mais um react. Não um react de música, mas um react de um vídeo que é importante, que tem algumas informações importantes. Existe um canal na YouTube que chama Fronteiras. Aquele canal, apesar que botou um sotaque brasileiro, que ele é inteligência artificial, pode ser que qualquer cabo-verdiano que está fazendo que está produzir aquele conteúdo naquele canal. Ou pode até ser mesmo um brasileiro. Porém, no telefone mais a crer, mas alguém que já está, essa parte está enturmado demais com assuntos de Cabo Verde e África. Eu tenho aquele thumbnail, eu sou aquele thumbnail, um thumbnail bem chamativo. Cabo Verde não é África. E no bem hoje esse vídeo, mandado aquele vídeo ali para o WhatsApp, e no Flávio é um grande escritor cabo-verdiano, renomado que papia isso. Bom, no bem hoje não tenho a nossa opinião. Eu não gosto de atacar pessoas, mas gosto menos ainda de ver a história de um povo ser transformada em propaganda bem escrita para agradar ex-colonizadores. Hoje quero falar contigo, com sinceridade, com firmeza e com verdade, sobre um livro que me decepcionou. E Flá está fazendo propaganda para agradar colonizadores. House niggas que ela sempre teve e sempre tem. Sempre tem aquele cabo-verdiano que, por exemplo, ele na sua cabeça está sentindo europeu, ou se está sentindo africano, está sentindo aquele africano diferente dos outros africanos. Está sentindo aquele africano, sim, mas europeu, fala, bem raça melhorado, mestiço do caramba, bem raça melhorado. Geralmente tem pessoas que acreditam na podridão de pensamentos de colonizadores, não é? Profundamente transformada em propaganda bem escrita para agradar ex-colonizadores. Hoje quero falar contigo, com sinceridade, com firmeza e com verdade, sobre um livro que me decepcionou profundamente. Estou falando de Cabo Verde, Ilhas Crioulas, da cidade Porto ao Porto Cidade, do escritor e antropólogo Manuel Brito Semedo, um livro elogiado. Um conselho pessoalmente, já costumo olhar em algum lugar que não bate um papinho rapidinho. E acho que ele é pai de um grande amigo de meu. Porém, é capaz de ele é pai de um grande amigo de meu que está liberal de minha opinião contra ele, mas ok. De Porto ao Porto Cidade, do escritor e antropólogo Manuel Brito Semedo, um livro elogiado por muitos, inclusive em círculos acadêmicos, que circula como se fosse uma obra de referência sobre a identidade cabo-verdiana. Mas ao ler com atenção, o que encontrei foi algo preocupante. Uma tentativa sutil, elegante e profundamente perigosa de suavizar a violência do colonialismo e de distanciar Cabo Verde da sua africanidade. Não creio que é livro físico para me pegar na mão, mas hoje em dia não tem recursos para não ter um resumo daquilo que o livro está falando. E é basicamente isso. Não também deixa ao longo do vídeo alguns trechos de livro, alguns trechos de resumo de livro, para nós ter uma noção. É duro dizer isso, porque Brito Semedo não é um autor qualquer. Ele tem obras respeitadas, currículo extenso, ocupa espaço em instituições importantes. Mas talvez por isso mesmo a decepção seja maior. Porque ele sabe da história, conhece a dor, estudou os documentos e mesmo assim escolheu o caminho da diplomacia com quem colonizou, em vez da aliança com quem resistiu. Ao longo do livro... Uou, gajo, Lita fala forte. Eu prefiro uma diplomacia com quem que coloniza em vez de uma aliança com quem que resiste ou diplomacia com quem que resiste. Espera melhor. Porque ele sabe da história, conhece a dor, estudou os documentos e mesmo assim escolheu o caminho da diplomacia com quem colonizou, em vez da aliança com quem resistiu. Ao longo do livro, encontramos frases que nos forçam a parar e pensar. Cabo Verde não é África, escreve ele,
que nos forçam a parar e pensar. Cabo Verde não é África, escreve ele, como quem tenta empurrar o povo para o Atlântico em direção à Europa. Diz ainda que a sociedade cabo-verdiana nunca foi escravocrata. Como assim? Cabo Verde foi literalmente construído como entreposto do tráfico negreiro atlântico. Cabo Verde foi um entreposto comercial, um mercado de nós irmãos africanos de continente, que era sequestrado de continente e trazido para nosso arquipélago, para daí ser ladinizado na cidade velha, mudado e eliminado toda essa história e depois vendido para qualquer outro lugar, ou era vendido para nós irmãos traidores que pegavam nos próprios irmãos e vendiam para aqueles brancos FDP. E a hora que eles faziam isso, eles traziam para Cabo Verde, onde que eles era ladinizado, batizado, formatado, ou pelo menos tentativa de eliminar suas raízes, suas identidades e depois vender-se para países cima, Brasil, e Estados Unidos e vários outros lugares. Senhor, acabou deixando o meu burro para caramba, gosto ali, mas não basta seguir vídeo no... Nunca foi escravocrata. Como assim? Cabo Verde foi literalmente construído como entreposto do tráfico negreiro atlântico. Foi um laboratório colonial, onde populações africanas foram misturadas, exploradas, usadas como testes para a expansão do domínio europeu em outros territórios. Cabo Verde foi laboratório colonial. Que ela é grande verdade. Que ela é grande verdade. Quantidade de criminosos europeus que mandaram para Cabo Verde. Barbaridade que os portugueses fazem dentro de Cabo Verde. E uma outra coisa, não também chega a mais um ponto importante, Licen. Sem deixar bem para morrer, nunca sabe se está tocando naquele assunto. Se está tocando naquele assunto, não toca naquele assunto a mim. Não há como romantizar isso. Não há como negar que milhares de africanos foram acorrentados, separados de suas famílias, vendidos como mercadorias, marcados a ferro quente e lançados nos porões dos navios que partiam de Santiago, da Ribeira Grande, do Fogo. Negar essa realidade, ou relativizá-la como faz o autor, é mais que um erro. É um ato político. É uma escolha consciente de moldar a história para que ela caiba no conforto de uma elite lusófona, que ainda se enxerga como meio europeia. Yes. Certo. É uma luta para falar, ei, a mim ainda é a favor de Bo. Ei, a mim que queria para Cabral fazer nada disso que faz. Ei, se estivesse naquele tempo, não fazia aquele contra Cabral de graça. Não fazia isso contra qualquer alguém. Os que me estia pagava a mim. Os que me estia ofereceu a mim cargos políticos altos. Não fazia ele para morrer ter um grande respeito para nós, europeus, deuses, que melhora a nossa raça africana e que dá um toque tão único que gosta de nós é que é africano. Nós é um de nossos filhos. E aquele branco te pensa, lixo estúpido é quem é filho. Mas quem deixou pensar aquilo? E aí, eu te pergunto com o coração na mão. Quando um intelectual negro escreve um livro que diminui o impacto do colonialismo, que coloca em dúvida a africanidade de um povo, que omite as estruturas raciais que moldaram a sociedade, ele está escrevendo para quem? Essa pergunta incomoda, mas precisa ser feita, porque Brito Semedo, como tantos outros, tem livros financiados, editados, promovidos por instituições europeias, lusófonas ou por órgãos que não têm qualquer interesse em fomentar uma memória descolonizadora. Certo! Certíssimo! Para quem que se escreve aqueles livros lá?
Man, que ali é um house nega passando pano pro branco. É isso que está acontecendo ali sim. Que as organizações que te apoia, que as editoras, tudo é português. Man, é tudo uma forma de agrada. Ei, olha, tinda a meus cachorros de estimação. Por favor, nos dão aquela gratificação. A mim é 100% adestrado. Impossível de ser desadestrado. A mim é de nós. A mim é nós. Não, a boica é essa. Mas enganou uma boa esse. Pes continua a fazer o que se crê. Boa cabeça é um laboratório perfeito para grandes ideias de porcaria. Mas não continua, já começa a chatear com ele. Não tem daquela palavra que cria dele daqui a pouco. E para cá falando, tem total liberdade de expressão. De mesma forma que mim, ele expressa-me a Cabo Verde que a África, mim se expressa-me ele é um burro. Simples. E quando o dinheiro vem de cima, o discurso precisa ser palatável, precisa ser limpo, precisa ser aceito por quem domina. Só que o povo da periferia, o povo da roça, o povo da diáspora, precisa da verdade, não de... Bom, aquele já é um caso de vitimismo. O povo da periferia, o povo da roça, o povo da... Não, o povo cabo-verdiano em si, que tem que ser da periferia. Para morrer, existem pessoas ricas, cabo-verdianos de centro, com grandes poderes, que pensam a Cabo Verde e a África, que luta para ele. Então, sem aquele choro de bem mostra-me o verdadeiro cabo-verdiano é o povo do gueto. Não. Verdadeiro cabo-verdiano está na tudo cou. Está na tudo cou. De mesma forma que tem povo da roça, povo da periferia, que pensa mesmo cena que esse escritor, que pensa, mas não é que a África. Que pensa, mas, por exemplo, que devia tomar a independência. Metáforas colonizadas. E não é só o que está escrito que dói, é o que está ausente. Onde está o grito das mulheres escravizadas? Onde estão os levantes silenciosos dos trabalhadores negros no pós-independência? Onde está a crítica firme à continuidade do poder europeu nas instituições culturais cabo-verdianas? Yes. Por favor, Flan. Está tudo ausente, porque neste livro o que se vê é uma tentativa de reescrever Cabo Verde como um lugar especial, diferente, quase branco, quase europeu. Mas aqui no canal Fronteiras não aceitamos essa narrativa, mesmo que nossos livros não recebam apoio de editora nenhuma. Bom, pessoal, nota fica para ali. Em relação àquele vídeo ali. Pessoal, trazer os brancos para Cabo Verde e alguns daqueles brancos e brancas, falando primeiro na brancos, é esse mexe mulheres negras à força e gera mestiços, pessoas de tom de pele ou mais claro ou até um pouco mais escuro, gera portugueses a grande cúpula, que é isso? Que ele conecta com aquela raça que tem melhoria, certo? Depois, mulheres, é hoje o povo africano é crazy, estás a ver? E teve também mulheres que esses foi de preto, esse foi, mas filhos mestiços. Daí surge desculpa que ecoa na tudo canto do mundo, que é mestiço é a raça melhorada. É que é a raça branca que foi melhorada. É a raça negra que teve um toque lá. Mas aquele é desculpa que se dá. É desculpa que se dá para se pode manipular aquele outro que é um pouco diferente. Você entende? Visualmente falando. É truque que dá. E nós não sei, mas não tem ilhas ali que pessoas pensam exatamente assim até ainda. Até ainda é triste. E esta deixou pensa uma boa raça melhorado. E naquele ideia não teve capatazes, pessoas que foi mandado para roças e para
plantações e para, enfim, para qualquer trabalho, que só para molhar aquele elogio vazio lá, se trata seus irmãos pior ainda. Pior ainda. E que as pessoas lá, com o passar do tempo, eles viram um grande escritor. Esse teve filho que vira um grande escritor. Que as pessoas lá continuam a ter house niggas. Continuam a ser house niggas. Eles continuam a ser traidores. Eles continuam a ser um preto que está cheio de branco. E que um branco está a chamar ele só um preto mais burro do que aquele outro preto resistente. É só por isso. Triste. Cabo Verde e África não tem uma ligação direta com a África, territorial, energeticamente, biologicamente, culturalmente, em todo sentido. Nossa única ligação que não tem com a Europa foi a força. E goste, a força não crê fazer que aquela informação prevalece. Tanto ele, aquele senhor ali, aquele vazio de mente que é um total formatado, quanto alguns aliens tentaram todos, mas tem uma luta que desvaloriza o trabalho de Cabral. E segundo o Red Wilson Lima e Germano Almeida também, essa taxa acima que sabem põe um outro personagem para substituir a Amílcar Cabral. Pessoal, ainda fica para ali para que chamar aquele senhor de burro e formatado.